Série Gênesis Revelado. A decodificação de Gênesis. Vídeo 1. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o seu Senhor constituiu sobre os de sua família para dar-lhes o alimento no tempo oportuno? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor na sua volta, o encontrar procedendo assim. Mateus, capítulo 24, versículos 45 e 46. Aprendi com lealdade, distribuo sem inveja e não escondo as riquezas que a sabedoria encerra. Porque ela é para os homens um tesouro inesgotável. Não imitarei aquele a quem a inveja consome, porque esse tal nada tem a ver com a sabedoria, pois é no grande número de sábios que se encontra a salvação do mundo, e um rei sensato faz a prosperidade de seu povo. Livro da Sabedoria, capítulos 6 e 7. Iniciando, vamos relembrar alguns versículos em Apocalipse que são muito sugestivos. Então o anjo, que eu vira de pé sobre o mar e a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e tudo o que há nele, a terra e tudo o que ela contém, o mar e tudo o que encerra, que não haveria mais tempo, mas nos dias em que soasse a trombeta do sétimo anjo, se cumpriria o mistério de Deus, de acordo com a boa nova que confiou a seus servos, os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículos 5, 6 e 7. Portanto, irmãos, não esperem crer, somente depois de se cumprir o mistério de Deus, porque corre-se o risco de já ser tarde demais. Apressem-se logo e ponham fé em suas palavras hoje, nesse tempo agora, neste tempo oportuno. Atualmente Deus abriu uma janela para demonstrar que a sua palavra não é o que eles pensam. E aqui vai uma pequena amostra do quanto eles, os cientistas céticos e zombadores, estão enganados, no erro, sem nada compreender acerca das Sagradas Escrituras, dos próprios livros antigos e das coisas espirituais que tanto desprezam. O objetivo deste vídeo em particular, é revelar e compartilhar a parte da ciência divina, que o Criador me permitiu descobrir, dentro das Sagradas Escrituras, e provar o quanto eles, os cientistas incrédulos, estão enganados acerca da palavra do Senhor e da sua criação. Neste vídeo em particular, abordarei o primeiro livro da Torá, o Gênesis. Quero urgentemente compartilhar esse conhecimento. Não quero ficar com ele só para mim. Existe uma grande multiplicidade de interpretações possíveis na Torá, pois é seguramente o texto mais sofisticado e rico de significados já escrito pelo homem, se bem que tudo isso não se deve ao homem propriamente, mas à inspiração do Espírito Santo. Sua riqueza é imensa, sua sofisticação é altíssima, insuspeitada pelos incrédulos, que incapazes de alcançar o seu sentido verdadeiro, enveredam pelas mais extravagantes e falsas interpretações. Não é porque a maioria dos cientistas e estudiosos pensadores afirma que a Bíblia é um conjunto de escritos arcaicos, produto de mentes sem conhecimento científico, ultrapassada, que nós cristãos devemos simplesmente baixar a cabeça e acreditar neles. Fazer isso seria depositar fé nas palavras da serpente e não nas palavras de Deus. Algo que seria catastrófico para a alma individual, assim como o pecado foi para Adão e Eva. Não concordam? Digo isso porque a maioria das pessoas não entende nem a ciência nem as suas teorias e mesmo assim, prefere ter fé e dar razão aos cientistas escarnecedores da palavra de Deus que apenas tiveram o mérito de fazer a escolha radical de recuar para o nível material da vida e permanecerem restritos só ao aspecto visível e compreensível das coisas e do ser humano. Neste seguinte vídeo, desta série, se fosse para seguir a ordem cronológica, deveríamos abordar o tema do pecado original, do capítulo 3 de Gênesis. Mas, isso vai ficar para o próximo. Hoje vou abordar primeiro o tema dos dois irmãos. Um tema que não está presente apenas em Gênesis. Porém, perpassa toda a Bíblia. Chegando até ao Apocalipse. Só em Gênesis nós o veremos abordado pelo menos 5 vezes. Que são, Caim e Abel, Ismael e Isaque, Esaú e Jacó, Rubem e José, Manassés e Efraim. Nestes 5 episódios são narrados conflitos e descritas ações e características físicas e psicológicas dos irmãos.
Nós teremos nestes pontos, revelações tremendas. Provavelmente as maiores e mais elucidativas que você já viu. A descoberta de maravilhosos e inusitados padrões foi decisiva para a decodificação do texto sagrado. Isto nos permitiu a entrever os objetivos do santo hagiógrafo, que no caso, seria construir um painel descritivo das atitudes e façanhas típicas dos irmãos em questão. Tanto do mais velho, também chamado de primogênito, quanto do mais novo. O padrão é o seguinte: em todos os episódios há sempre um primogênito mau, um conflito, uma instrução, uma ação. A notória perseguição do primogênito sobre o mais moço, produzindo um resultado final. Neste o mais velho perde a bênção e o mais novo é abençoado. Gênesis faz uma descrição completa de todos os atos malsãos praticados por esses primogênitos. Maus, rebeldes, sempre em oposição aos mais novos. Caim, homicida. Ismael, zombador. Esaú, desprezador da primogenitura, perseguidor de Jacó. Rubem, profanador do leito paterno. Manassés, nada se diz dele, mas, mesmo assim, não recebe a bênção de primogênito. Tornou-se evidente para nós de que se trata de uma mensagem cuidadosamente planejada, cifrada. Os santos escritores querem deixar muito bem delimitado que o irmão mais velho será sempre rejeitado, enquanto o mais novo será o escolhido. Mas, afinal, o que a inspiração divina quer dizer? De quem se tratam estes irmãos? Quem é o mais velho? E quem seria o mais novo? O que o santo hagiógrafo ou o divino Espírito Santo desejava revelar aos homens utilizando-se deste tema? Para respondermos a esta pergunta, temos de voltar bem ao início de Gênesis. Para o primeiro versículo, que diz: no princípio Deus criou o céu e a terra. Aqui, o santo hagiógrafo estabeleceu a hierarquia inicial. Temos os céus criados em primeiro lugar. E depois a terra. Então sabemos que quem é criado primeiro tem status de primogênito. A lei mosaica também determina que os primogênitos israelitas herdem uma bênção especial e uma dupla porção da herança paterna. Mas, esta bênção é definitivamente condicional, pois, vemos logo a seguir, que algo sempre acontece. De modo que nenhum primogênito dos patriarcas israelitas se torna capaz de herdar a bênção patriarcal ou usufruir sossegadamente da primogenitura. Graças à revelação progressiva, contida em Gênesis, é que podemos compreender quem sejam ambos os irmãos. Pois, dificilmente, apenas pela nossa inteligência, sem a ajuda da palavra de Deus, conseguiríamos cogitar tais raciocínios. Os dois irmãos na Santa Bíblia são as figuras simbólicas representantes das duas criações de Deus. Porque logo no início de Gênesis se diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus em primeiro lugar e a terra em segundo. Depois, também se diz em Salmos: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu para os homens. Aqui, do mesmo modo que terra engloba tudo o que nela existe, céus também engloba tudo o que existe nele, incluindo, é claro, as suas criaturas. Assim, nos parece lógico que, no evento da criação divina, as criaturas celestes foram criadas antes das humanas. Este detalhe dentro das Sagradas Escrituras será decisivo para determinar quem são os verdadeiros primogênitos da criação do Eterno. Dois gêneros de criaturas foram criados, a saber, o celeste e o humano, respectivamente, masculino e feminino. Deus colocou justamente homem e mulher sobre a terra, para que o homem representasse o celeste e a mulher, o humano. Aqui está um golpe fatal tanto na teoria da criação espontânea, quanto na teoria da evolução de Darwin, que nunca explicou a reprodução sexuada, nem o dimorfismo sexual existente entre as espécies. Se a criação é espontânea,
porque a natureza, apesar de conhecer e tentar outras formas de reprodução, simplesmente estacionou em dois gêneros, macho e fêmea, como padrão ideal. E por que estes machos e fêmeas são diferentes? A ciência nem ousará explicar este fato, contudo, para a glória de Deus, o Gênesis já explicou. A razão pela qual só subsistem dois gêneros na criação visível é para indicar que o verdadeiro Criador desejou e modelou apenas dois gêneros de criaturas, o celeste e o humano, sendo o celeste o mais velho e o humano o mais novo. O masculino e o feminino, um ser que fecunda e o outro que concebe. Por este motivo é que a criação inteira está permeada dos princípios masculino e feminino, inclusive as plantas. A própria ciência afirma que as gimnospermas surgiram antes das angiospermas, que significa que as plantas macho antecederam as plantas fêmeas, todas guardando suas diferenças sexuais bem demarcadas. Este é o dimorfismo sexual, conhecido por todos, mas nunca explicado pelos cientistas. Isto é o que torna a criatura mais velha, homem, mais alta, mais forte, peluda, gosta de viver ao ar livre. Caçador, igual a Esaú. Enquanto a mais nova é menor, de corpo liso, e gosta de morar nas tendas, igual a Jacó. Isto também acontece com as plantas. Vejam as diferenças entre as gimnospermas e as angiospermas. Esta é a esplêndida e até mesmo bem-humorada forma do nosso Deus maravilhoso explicar as razões para haver as diferenças entre os gêneros e os papéis sexuais existentes na sua criação. Estas coisas não são resultado de evolução, mas foram características cuidadosamente colocadas pelo Criador, com um propósito muito bem planejado. Assinar a sua obra, com revelações espirituais. Esta é uma das implicações decorrentes da famosa expressão. Ele é o Criador, que fez o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há. Por isso, também é que, ao criar o homem e a mulher dentro do sistema visível terreno, o Senhor manteve o seu padrão original, estabelecendo Adão, o homem, como o primeiro a ser criado. Logo em seguida, Eva, a mulher. Adão e Eva, homem e mulher sobre a terra representam ou simbolizam as duas naturezas criadas por Deus, divina e humana, masculina e feminina, a mais velha e a mais nova. Logo, o Eterno habita os céus, com suas criaturas celestes, tanto podendo ver, como ser visto, enquanto o homem está sobre a terra, com as criaturas terrenas, e não pode ver os celestes invisíveis. O Senhor fez, porém, da sua criação visível sobre a terra, um arranjamento, para que esta, especialmente, a humanidade, servisse de símbolo para revelar a interação do mundo visível com o invisível. Desta forma a criação celeste foi pressuposta e demonstrada na criação terrestre, por meio de símbolos. Enquanto que o terrestre está na forma literal. Esta é a razão pela qual o homem não entende a linguagem da Bíblia, nem dos mitos, que ele denominou mitológica, e que, para a maioria dos estudiosos parece um absurdo. Mas, não é. Trata-se de uma linguagem que mistura as duas realidades, a celeste e a terrena, o visível e o invisível. Ok. Você está falando de esoterismo, dir-me-á alguém mais apressado. Claro que não. Jamais. Mas, então, por que o Eterno faria isso? As razões são óbvias. Depois da queda, o homem foi expulso do paraíso. Lá, no Éden, ele podia ver as duas criações. Os dois reinos. Mas, depois do pecado, tornando-se carnal, ele perdeu a visão beatífica, e não podia mais ver o reino espiritual, por isso, o Eterno teve de achar um modo, para continuar revelando as coisas espirituais para a humanidade, que viria depois de Adão. Resulta que, tanto na criação visível, quanto na sua palavra, as realidades visíveis e invisíveis estão reveladas, porém, entrelaçadas, de tal modo, que são necessárias chaves para a decodificação.
Em todos os episódios referentes aos primogênitos, Caim, Ismael, Esaú, Ruben, Manassés, podemos encontrar pelo menos 5 padrões que se repetem, que são: um conflito, uma instrução, uma ação, a perseguição do primogênito sobre o mais moço, produzindo um resultado final, a rejeição do irmão mais velho e a consequente perda da bênção da primogenitura. Em todos os episódios que envolvem os conflitos entre os irmãos rivais na Bíblia, sempre haverá o momento da instrução. Este é um evento padrão. Um episódio que aconteceu na origem espiritual, por isso, se repete como memorial, nas vidas das pessoas escolhidas para atualizar este mistério, entre os homens. É como se fosse um padrão inicial que tende a se repetir nos desdobramentos que se seguem para instruir os humanos. A começar por Adão, Gênesis nos traz, e não de modo casual ou acidental, mas, de um modo programado, que ele recebeu a instrução antes de Eva e, diretamente de Deus, sem intermediários. Gênesis 2 versículos 16 a 17 afirma com muita intencionalidade: deu-lhe, a Adão, este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas, não comas da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comares morrerás indubitavelmente. Nesta altura da narrativa o homem estava só, pois Eva ainda não tinha sido criada. Então, posteriormente, quando Eva é encontrada repetindo os mandamentos, depreende-se que ela aprendeu de seu marido. Pois, em momento algum, a Bíblia declara que ela tenha recebido qualquer instrução direta de Deus. Mais tarde, quando Deus enquadra o primeiro casal humano, veremos que a pena imposta a Adão é mais dura, ele é pó e em pó há de se tornar. Semelhante ao anjo decaído, ele desobedeceu uma ordem direta do Criador e por isso, não tem desculpas para o seu ato. Enquanto que a Eva é dada uma esperança através da sua descendência, porque ela foi enganada e além disso, sendo ela mais nova, não possuía autoridade sobre Adão, que nem constrangido, nem enganado, resolve desobedecer livremente a Deus, pecando semelhante aos anjos. De Deus não se zomba e ele é perfeito em suas palavras. Vamos entender o significado real desta passagem. Na verdade, as penas impostas ao casal primevo atingem a humanidade como um todo, pois, tanto o homem como a mulher vão virar pó, mas somente naquela parte que em si mesmos representam o masculino, isto é, seus corpos. O corpo carnal humano é masculino em relação à sua alma de caráter feminino. Do mesmo modo que a alma não tem poder sobre o corpo, no sentido de obrigá-lo a pecar, assim, a mulher não tem poder sobre o homem, nem a humanidade tem o poder de corromper o celeste. A alma poderá sugerir, é claro, mas, é o corpo que tomará a decisão de segui-la ou, ao contrário, rejeitar as suas sugestões. Quando o homem peca em seu corpo, ele se torna pó, ao morrer. Isto é, o alimento da serpente. Este é o pó que a serpente há de comer todos os dias de sua vida. Por isso, é que o demônio reivindica o corpo de Moisés, pois, ele teria o direito a toda a carne que se decompõe. É o seu alimento. A verdade é que o corpo de Moisés nunca foi achado e demônio não teve acesso a ele. Caim, o primogênito de Adão, não é tão inocente, nem injustiçado, quanto sugere Saramago, em sua obra homônima. Apesar do texto bíblico em questão ser conciso e enxuto, dele podemos extrair importantes informações nas entrelinhas. Logo após as ofertas dos sacrifícios,
Deus certamente notou o comportamento de Caim, por isso, o chamou para uma conversa. Isto é, para admoestá-lo, com uma instrução. A instrução, símbolo da lei, acontece igualmente no momento em que Deus dirige a palavra ao irmão mais velho, Caim, e lhe pergunta: por que estás irado? E por que está abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te, mas, se procederes mal, o pecado estará à tua porta espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. A editora Ave Maria traduz assim: se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te. Subentende-se que Caim não praticava o bem, precisava antes de uma reabilitação, para que a sua oferta fosse aceita. Por isso, o Senhor não aceitou o seu sacrifício. Não foi a rejeição de Deus que o tornou rebelde, ele já praticava obras más, como está indicado em 1 João capítulo 3, versículo 12. E não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Em Mateus, capítulo 5, versículos 24 a 25, ficamos cientes que antes de oferecermos nossos sacrifícios, devemos nos reconciliar com nossos irmãos, sob pena de não sermos aceitos. Logo, agora fica claro porque Deus não aceitou o sacrifício de Caim. Porque o Senhor conhecia os seus pensamentos e as suas obras. Sabemos que Caim, mesmo advertido diretamente por Deus, à maneira dos anjos que veem a Deus face a face, contudo, não lhe obedecem, igual a Adão seu pai, não quis obedecer. Enfureceu-se e tornou-se o primeiro homicida. Todavia, esse fratricídio não é aleatório, mas é posto cuidadosamente para indicar que a criatura mais velha decaída é homicida desde o princípio. Ismael, 14 anos mais velho que Isaque, já era um adolescente quando este nasceu. Zombador de seu irmão mais novo, atraiu a ira de Sara, que exigiu que ele fosse mandado embora, para que não herdasse junto com seu filho, com Isaque. Em Esaú e Jacó acontece do mesmo modo. Isaque, antes de morrer, chama o seu filho primogênito Esaú e lhe dá instruções também. Toma as tuas armas, tua aljava e o teu arco, vai ao campo e mata-me uma caça. Prepara-me depois disso, um prato suculento, como sabes que eu gosto, e traze-mo para que eu o coma e minha alma te abençoe antes que eu morra. Em Gênesis, capítulo 25, versículos 22 e 23, há o seguinte texto: como as crianças lutassem no seu ventre, ela, Rebeca, disse: se assim é, por que me acontece isso? E ela foi consultar o Senhor, que lhe respondeu: tens duas nações no teu ventre. Dois povos se dividirão ao sair de tuas entranhas. Um povo vencerá outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Esta já é a terceira vez que o tema dos dois irmãos é abordado. Os gêmeos, que já estão em conflito desde o ventre materno, são símbolo da perene tensão existente entre duas antagônicas naturezas: a celeste maldosa e a humana. Esaú nasce primeiro, Jacó vem em seguida. Eram gêmeos, porém, o direito de primogenitura pertence ao que sai primeiro do ventre da sua mãe. A inspiração segue extremamente fiel. Esaú, depois de adulto, vende o seu direito de primogenitura por um pão e um prato de lentilhas vermelhas. Todos esses eventos são simbólicos. Jacó é uma profecia, representa a humanidade que, mesmo tendo sido criada em certa desvantagem em relação aos celestes, vai conseguindo aos poucos se recuperar,
conseguindo primeiro a primogenitura e depois a bênção para que se cumpra a palavra de Deus. O mais velho servirá ao mais novo. Por esse motivo, Jacó, que a princípio significa calcanhar, torna-se depois o suplantador de seu irmão mais velho. Há uma nuance de amargura e tristeza na profecia de Jacó sobre o seu primogênito Rúben. Quando, na terra de Gozém, Egito, em seu leito de morte, pronuncia suas bênçãos sobre os seus 12 filhos. Rúben, tu és o meu primogênito. Meu vigor, as primícias de minha virilidade. Cúmulo de altivez, cúmulo de força, impetuoso como as águas. Contudo, não serás colmado. Porque subiste ao leito de teu pai, e profanaste minha cama contra mim. Gênesis, capítulo 49, versículos 3 a 4. Ora, expressões como, meu primogênito, meu vigor, primícias de minha virilidade, cúmulo de altivez, cúmulo de força são seguramente atributos por excelência da criatura mais velha, tais danos fazem parte da constituição natural deles, independentemente de suas ações, permanecem com eles, nada lhes é tirado de sua gênese original. Estas palavras ditas ao primogênito Rubem, referem-se seguramente aos filhos de Deus, os celestes, que foram o princípio da criação de Deus, cúmulo de altivez, cúmulo de força. Daí, porque eles foram infiéis, afastando-se do seu Criador e cometendo iniquidades, até chegarem ao ponto de profanar o leito paterno, contra Deus, não receberam a bênção, nem a herança de primogênito, embora o fossem de fato. Rubem, ao repetir ações semelhantes às dos anjos rebeldes, torna-se representante deles, ajudando a compor sobre a terra o quadro profético e completo das maldades perpetradas por estes primogênitos originais. Esta profanação do leito paterno, que o primogênito de Lia atualiza com sua vida, em relação ao seu pai Jacó, refere-se naturalmente ao evento da descida dos anjos rebeldes, citado em Gênesis 6. Quando os seres celestes, abandonando a sua hierarquia de origem, desceram à terra e tomaram esposas para si, dentre as filhas dos homens. Aquela parcela de rebeldes celestes, recusando-se a exercer o ofício que o Senhor lhes tinha determinado, isto é, servir à humanidade como mensageiros de Deus, replicaram-lhe, na pessoa de seu cabeça: não servirei. E além disso, violaram o leito paterno, usurpando o lugar do Senhor, desposando parte da humanidade, isto é, injetando naqueles corações a própria maldade e rebeldia deles, contra o verdadeiro Criador. Este é o real pecado de Eva. Ter interagido com a serpente, contaminando-se com a maldade dela. Por fim, quando José leva seus filhos para Jacó abençoá-los, ele cruza as mãos e coloca a mão direita sobre Efraim, o mais novo, e a esquerda sobre Manassés, o mais velho. José protestou e disse: não, meu pai, mas este é o mais velho. Ao que Jacó respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Os descendentes de Manassés também serão um grande povo. Mas o irmão mais moço será mais importante do que ele, e os seus descendentes formarão muitas nações. O fato da mensagem de Gênesis não variar, em nenhum momento, é, por si mesma, uma refutação contundente à tese de que a Santa Bíblia seja apenas um amontoado de compilações de diversas fontes, trabalho de homens, com objetivos humanos. Nada mais falso. Pois, podemos ver que o escritor sacro, consciente disso ou não, construiu um texto maravilhoso, sofisticado e coerente, sob um molde até hoje desconhecido pelos escritores terrenos, donde só podemos concluir que foi o Divino Espírito Santo que inspirou cuidadosamente cada frase da santa narrativa contida na Torá,
que cumpre esplendorosamente o objetivo que se propõe: instruir os humanos acerca dos desígnios do Criador e dos mistérios espirituais. Assim, ao terminarmos a abordagem do tema dos dois irmãos em Gênesis, veremos maravilhados como o Espírito Santo operou milagrosamente, inspirando o Santo Escritor de forma que todos os eventos citados sejam ao mesmo tempo revelação do passado e profecia para o futuro. Observamos também como todas as características dos primogênitos estão muito bem delimitadas e profetizadas. Eles são primeiramente desobedientes em Adão, homicidas, em Caim, zombadores, em Ismael, profanos, igual a Esaú, profanadores do leito paterno em Rubem, e por fim, não recebem a bênção igual a Manassés. Este vídeo foi feito como advertência para aqueles que zombam da palavra do Senhor, sem ao menos conhecê-la. De Deus não se zomba, portanto, é melhor ficarem calados sobre o que desconhecem, pois Deus é poderoso para revelar o sentido de sua palavra, envergonhando aqueles que, insensatamente, se posicionam como críticos ferrenhos do texto santo. Tchau, fiquem com Deus, até o próximo vídeo pessoal. Deus os abençoe, especialmente a todos que amam a palavra do Senhor. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos.